Fala desenhista, vamos nessa. Hoje vamos falar sobre expressões faciais. Vamos nessa? Vamos. Basicamente eu queria mostrar para vocês o seguinte. A maioria tem uma preocupação enorme com as expressões faciais devido, obviamente, à enorme necessidade de aplicação, mas também por uma questão de estilo, ou seja, o estilo das minhas expressões faciais. Então, para desmistificar ou tentar desmistificar um pouquinho sobre essa questão das expressões, dependendo do estilo, eu queria que vocês pensassem comigo no seguinte. Primeiro, nós temos as expressões reais, hashtag reais, que, se fosse tratar da nossa moeda, está bastante desvalorizada, mas também há a adaptação. Então, a adaptação vem do real. E nesse caso, nós precisamos primeiro ir a fundo nas reais, para depois estilizarmos. Todos fazem o mesmo processo? Não. A maioria começa copiando os desenhos que mais gosta do mangá e, depois de um tempo, por exemplo, consegue assimilar um estilo legal, bacana, mas é um resultado, digamos, para a maioria impreciso, ou seja, alguns conseguem, outros não. O que é que a gente poderia fazer para tentar se aproximar mais de uma possibilidade que todos pudessem estudar, todos que realmente querem evoluir no desenho, pudessem chegar? É a gente ir primeiro para o real, sendo que simplificando. Por quê? Porque a maioria, quando se trata de estudar sobre o real, já pensa, nossa, vou ter que estudar a estrutura óssea, vou ter que estudar o crânio humano, vou ter que estudar toda a estrutura acadêmica. Nossa, não tenho tanto prazer assim para estudar esqueletinhos e tudo mais. Eu fico logo triste só de pensar, uma coisa mórbida. Bom, eu não sei qual é o seu caso, mas basicamente eu penso que se você quer atingir um objetivo fluido e preciso, ou seja, digamos que não há de fato como garantir que apenas copiando muito os estilos que você gosta e buscando filtrar, né, as expressões deles, não há como garantir que você vai conseguir chegar lá. Então, basicamente como é que a gente simplifica a compreensão do esqueleto? É se a gente estilizar um pouquinho, certo? A ponto de que ele fique, digamos, minimamente prazeroso de olhar por uns minutos antes de, e você parar para ouvir a explicação também, que é muito importante, antes de partir para, digamos, as cabeças, como se diz. Então, basicamente, vou pensar aqui, em colocar esse crânio aqui, que já é um formato bem simplificado, numa visão de perfil, correto? Nessa visão de perfil, você pode pensar aqui, que em geral ele se aproxima disso, zigomático, maxilar e que vem a mandíbula. Então, pensar nesse formato mais simplificadinho, sem precisar talvez ir para o âmbito acadêmico mais amplo da coisa, que é estudar toda a blocagem de volumes e daí por diante, eu quero tentar focar com você hoje no seguinte: essas três visões aqui, iniciais, frente, meio perfil e meio perfil. Nesse momento aqui eu não vou aplicar aquela minha técnica que eu falo de como você encontrar o outro lado e tal, para a gente ganhar tempo. Então, basicamente aqui, vamos pensar em mais esse ângulo de visão. E a minha dica é, se você quer estudar expressões faciais, foca em expressões faciais. Por quê? Porque a maioria gosta de estudar 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Por exemplo,
estudar expressões faciais, aí já quer depois partir para o quê? Melhor, depois não, já vai partindo ao mesmo tempo tentar desenhar expressões faciais em ângulo. Ué, calma lá. Vai uma coisa por vez, ganha domínio em cada parte. Então aqui basicamente está o mais próximo, digamos assim, entre um estilizado e um crânio real. E daqui eu posso tentar simplificar um pouco ele, por exemplo, se eu for falar de estilos no estilo mangá, por exemplo, a maioria dos perfis de rosto, eles têm uma mandíbula, né, bem mais fininha, pontiaguda. Então aqui eu posso pensar nessa versão aqui, mais fininha, correto? E geralmente tem os olhos também. Alguns mangás, na verdade, eles chegam até aqui, ó. Certo? E os olhos, na maioria dos casos, bem grandes. Então seria como você pensar em adaptar esse crânio aqui a um tamanho de olhos, cavidade ocular, na verdade, né? O globo ocular, bem maior. A boca, obviamente, poderia ser bem, por exemplo, a mandíbula poderia ficar até aqui, porque a maioria dos mangás tem uma boca bem pequenininha, o personagem fala, nem abre a boca, eles falam por telepatia, uma brincadeira, mas na verdade por que eu estou falando do mangá se a maioria de vocês, provavelmente que está aqui, está mais interessado no estilo comics? Porque mesmo assim há influência também do mangá no estilo comics em muitos casos. E sim, isso sempre vai e volta, ou seja, a cada década isso é possível ter, digamos, abertura de mercado, como agora, por exemplo, recentemente saiu novos títulos na Marvel com um viés bem mangá. Então, por isso que eu estou sempre trabalhando. Mas vamos adiante e pensar que se a gente precisa, digamos, a gente precisa não, né? Eu estou aqui tentando simplificar um pouquinho a compreensão de vocês, estilizando o crânio para que, olha só, você possa, de alguma forma, olhar para ele sem ter medo, sem ter pesadelo de madrugada, mas, na verdade, pensando que é possível, olha, imaginar opções já estilizadas na parte do crânio. Nossa, é sobre expressões faciais. Eu pensei que a gente ia direto lá para as coisas mais básicas. Eu não sei direto para o basicão. Primeiro, digamos, um conteúdo mais robusto, mais claro, mais profundo, para que você tenha, de fato, mínimo domínio sobre os aspectos do real, primeiro, para depois irmos para o dólar, melhor, para a adaptação. Então, imagina que aqui, ó, se eu coloco essa mandíbula aqui, ó, bem larga, certo? Eu já começo a dar uma estilização. Se eu coloco, por exemplo, essa versão aqui, ó, também de queixo bem longo, e ao invés dessa mandíbula ser cerrada, ou seja, ser rente aqui com esse corte lateral, que seria basicamente como esse lado aqui, já que está vindo direto, ó, na linha aqui desse corte lateral, do centro dele, seria como esse daqui vir até aqui de forma reta. Então, para tentar dar uma opção bem fechadinha como essa daqui, essa seria a adaptação, a estilização. Então, olha só, eu estou modificando a estrutura, estilizando essa estrutura para que fique compreensível depois quando nós formos brincar. De que forma, por exemplo, aqui criando uma outra opção, já retirando dessas proporções aqui, ó, olha, aqui é que está parando a linha vertical da mandíbula antes de ir para a diagonal. Então aqui eu vou clonar. Opa! Aqui é o corte lateral. Se aqui a linha vinha rente assim e aqui ela veio para a diagonal, então eu imagino que desse ponto, opa, na verdade eu tenho que fazer a clonagem também do tamanho do globo. Calma lá. Isso, clonei agora o tamanho do globo e agora sim. Se aqui ele vai fazer essa diagonal, então eu clono aqui e olha só.
partir dessa clonagem, dessa medida simplificada adaptada, aqui está a cavidade ocular, aqui está a linha do nariz, aqui está a linha da mandíbula. E daí sim eu posso pensar que uma hipersimplificação, por exemplo, mesmo com olhos grandes, ó, numa linha levemente mangar, poderia surgir daí, mas com uma sustentação, com uma solidez, com uma compreensão, com um domínio de saber de fato onde cada coisa está. Para daí, sim, pensar que a modificação das expressões pode se dar, por exemplo, aqui eu não vou fazer nenhuma brincadeira em cima, mas poderia, por exemplo, abrir levemente a boca dele aqui. Isso. Olha só. Abrir levemente a boca dele e vou colocar um sorrisinho de leve. Olha só. Ele tem alguma coisa aqui na boca aqui que eu não sei. Na verdade, eu modifiquei isso para ficar mais claro para você. Então, essa simplificação, gente, que para muitos pode parecer muito complexo ainda, é a minha sugestão, não é a única, não precisa ser a única verdade, nem jamais será, mas é basicamente como eu sugeriria trabalhar as simplificações adaptadas a partir do real, estilizando para ter prazer na base real, que na maioria das vezes é considerado meio chato, para daí brincar. Então vamos lá. E esse aqui, esse daqui, olha só, eu posso, como em outro vídeo que eu mostrei falando de como o globinho dos olhos aqui pode se encaixar, vou desenhar logo aqui os olhos. Ficou uma caveirinha bem maldosa. E olha só, aqui eu já estou começando a dar alguns exemplos bem básicos de como se pode trabalhar a expressão da sobrancelha sobre uma estrutura real. Mas e aí, vamos tirar um pouquinho essa cara de assustador que ele está? Olha só, de pertinho. Vamos trabalhar agora, talvez aqui, ó, se a boca dele aqui, a estrutura óssea está aqui. Então, vamos pensar aqui no nariz. A boca dele vai estar aqui, correto? Bem na área da boca. E aqui eu vou simplesmente seguir a silhueta. Criar esse maxilar aqui bem inspirado talvez nos desenhos do Joe Madureira, onde ele coloca um maxilar, uma mandíbula, né? Bem grande. E aqui só apenas para mostrar para vocês como que essa adaptação, que ainda está bem sombria, se nós trabalharmos uma versão dela aqui do lado, sem precisar puxar todas as proporções, mas só simplificando aqui, ela se daria em algo assim. Onde seria uma simplificação, agora nesse caso aqui só praticamente focando no line e nas medidas básicas, mas tendo feito primeiro o estudo, ainda longe de ser um nível acadêmico, digamos assim,
mas para compreensão, gente. Porque estilizar sem compreender dói, que eu sei que dói, mesmo tendo tido um mentor desde o começo, mas teimosia é o meu sobrenome e levou tempo para atender a boa parte dos exercícios da estrutura. Então, depois que a gente passa a entender a importância de checagem, né, de toda a estrutura para poder simplificar, aí é que a gente vai passando a evoluir de modo menos sofrido, mais, digamos, técnico, mais desafiador e menos intuitivo. E eu acho que essa é a questão principal, onde muitos tentam simplesmente seguir a intuição e o empirismo, ou seja, fiz isso, deu certo, não deu, mudo, fiz isso, deu certo, não deu, mudo e daí por diante. Então veja, essas duas simplificações aqui que nós fizemos pode ser apenas o primeiro passo dessa aula, pois nós vamos precisar agora pensar no seguinte: uma vez tendo noção da estrutura, quais seriam os padrões? Hashtag, primeiro, estrutura, depois padrões. Eu sou péssimo em hashtags. Só crio hashtags gigantes. Mas vamos lá. Primeiro passo que a gente deu foi focar na estrutura real. 1. Estrutura real. 2. Adaptação. Antes mesmo de sofisticar ou diversificar as expressões. Agora nós vamos ver o quê? Padrões de expressão. Primeiro foi, novamente, estrutura real. Segunda, a adaptação. Terceiro, padrões de expressões. E nesse caso, os padrões, eles podem ser considerados bem simples. Por exemplo, vou colocar aqui, de frente, 2 bolinhas somente, e de perfil. De frente, susto. Ele vai estar quase sempre arqueado para cima. Em uma aula mais avançada eu vou trazer aqui as referências incríveis que eu fiz adaptado de um livro bem recente em 3D. E basicamente esse tipo de padrão para o susto, com as sobrancelhas levantadas, com os olhos razoavelmente mais abertos, apenas a expressão de susto da sobrancelha não funciona se não for acompanhado, obviamente, dos olhos e da boca. Se eu mudo o padrão aqui dos olhos e coloco as pálpebras levemente caídas, já se torna uma expressão de cansaço, desânimo, desinteresse e daí por diante. Então, analisar esses padrões isoladamente, grave, isoladamente, não ainda no desenho, ao meu ver, é uma grande solução. Por quê? Porque você pode criar vários exemplos rapidamente para trabalhar isso. Então, de meio perfil, como é que seria essas expressões de, digamos, susto ou variando, dependendo da variação das pálpebras, daria em outros padrões. Por exemplo, aqui, novamente essa expressão que é aparentemente de susto, levantando as sobrancelhas, novamente com olhos bem abertos e baixando a sobrancelha, melhor, baixando as pálpebras, expressão de cansaço, talvez desprezo e daí por diante. Estou pintando aqui, aqui a parte da pálpebra, mas no caso de uma expressão para o homem, no caso, a gente simplesmente faz mais o desenho. Olha só, os olhos mais fechados e ali o desenho bem sutil das pálpebras.
Ah, tá. É basicamente isso o que essa expressão passa. Ah, tá. Entendi. Tudo isso para poder chegar nas expressões. Ah. Então, estudando de modo isolado fica bem mais prático, porque um dos princípios do aprendizado acelerado tem a ver com esmiuçar o conteúdo, e ao esmiuçar você vai dar um foco total em apenas uma área. Então aqui mais um pouco, antes de a gente ir para uma versão mais avançada, das duas sobrancelhas aqui arqueadas como de raiva. Se eu coloco os olhos bem abertos, eles geram uma expressão de susto ou fúria. Mas se novamente eu baixo as pálpebras, olha só, vira uma mistura de raiva com desconfiança, talvez, e daí por diante. Faça o experimento e você vai ver como, ao estudar apenas as partes das expressões primeiro, como isso gera uma agilidade e uma noção, uma percepção maior em relação apenas, exclusivamente, na área que você está estudando, como no caso aqui das sobrancelhas e olhos. Aqui, se fosse uma visão lateral, raiva nas sobrancelhas, olhos mais abertos, arregalados. Mas se eu baixo as sobrancelhas, olha só, aquela raiva cansada de quem já brigou tantas vezes, não sabe se vale a pena. Já coloca assim o olho meio do lado e diz, ai, 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 isso de novo, olha só. E mais embaixo, olha só, vamos ver mais duas opções. Agora com a expressão de tristeza, talvez? Vamos ver a expressão de tristeza. Ó vida, ó céus. Apenas focando primeiro na sobrancelha e colocando aqui os olhos também arregalados, como que de susto. Tristeza e susto. Olhando bem para baixo. Oh my God! Mas se baixa as pálpebras, é também aquela tristeza cansada, dizer, ai não, de novo. E essa expressão em outro ângulo, vamos ver. Fosse com os olhos bem abertos. Como aqui de uma tristeza e susto, né? Medo mesmo. O que antes poderia ser só a tristeza, com os olhos bem arregalados, e também dependendo do ângulo, fica como uma expressão de medo, né? Mas se baixa as pálpebras, novamente aquela tristeza já de quem está prestes a chorar. A lagriminha descendo aqui, a lagriminha no estilo mangá. Agora vamos para algo bem mais rápido, bem mais amplo, com menos comentário, apenas trabalhando essas variações de expressão entre sobrancelha e pálpebras.
Então, vamos lá agora para sobrancelhas e pálpebras. Agora, depois de toda a explicação que eu já dei da estrutura craniana, que é fundamental, agora vamos ao simplesmente trabalhar variações. Então, colocando aqui agora uma variação de ângulo também, para a gente brincar um pouco, mas vejam que eu escolhi ângulos pouco ousados, tá? A maioria que tenta, às vezes, já enquanto estuda expressões, estudar ângulos muito ousados, já começa a complicar. Ganha primeiro domínio, como eu falei, em um ponto, expressões. Depois, trabalha as variações de ângulos mais ousados, porque você já vai ter um domínio mínimo ou ideal nas expressões frontais, perfil, meio perfil e daí por diante. Então vamos lá. Basicamente aqui imaginem que obviamente nós temos, vou fazer aqui a simulação apenas, a marcação, né? Apenas de possíveis globos oculares, tá bom? Próximos ao que numa estrutura óssea humana real. Então aqui também essas cavidades oculares, obviamente, são diferentes, mas em geral essas cavidades não são de expressão, por exemplo, de raiva. Em geral elas são ou numa linha horizontal, confortável, digamos assim, ou são com a expressão levemente de tristeza, né? Então vejam também, percebam como eu estou o tempo todo trabalhando por etapas. Primeiro os crânios, no caso dos globinhos, depois as marcações, né? E agora demarcando aqui o globo ocular. Então, a maioria, digamos, perde muito por estudar de modo, entre aspas, espontâneo. O que seria espontâneo? Vou desenhar um crânio, vou estudar crânios, aí vai e desenha um crânio. E desenha apenas esse crânio e já vai buscando definir o personagem. Quando todo estudo, na verdade, ele precisa ser esmiuçado e trabalhado em etapas. Nós, quando fazemos, por exemplo, estudos de matemática, seja de qual área for, nós não trabalhamos, por exemplo, todas as etapas da conta de matemática de uma vez. Nós vamos por colunas. Em português, nós estudamos diversos conteúdos também por etapas. E isso vale para o desenho
da mesma forma, separar os conteúdos e ir por partes. Organizar os estudos é fundamental. Organizar os estudos é estudar por etapas e estudar com um foco muito específico de aprendizado. Então, nesse caso aqui, nós estamos estudando expressões faciais e vamos agora estamos com foco nas expressões faciais oculares. Vou deixar só indicações aqui do zigomático, tá? Para continuarmos. Pronto, demarquei aqui. Então, agora vou trabalhar os olhos. Vou colocar os olhos aqui até grandes, tá? Para que a gente trabalhe uma estilização próxima ao cartoon, uma vez que a maioria dos que me pedem, pelo menos o que eu tenho acesso, os que me mandam, né, e tenho acesso às mensagens, a maioria busca um estilo próximo ao estilo cartoon, então vou colocar olhos um pouco grandes aqui para a gente trabalhar. Encaixo dentro das cavidades oculares. E agora vamos brincar com o quê? Com as expressões da sobrancelha. Vou colocar em outra cor aqui para ficar bem identificável. Vou continuar com a tristeza, mas aqui eu vou começar a fazer variações, ou seja, essa daqui significaria tristeza, essa daqui significaria um pouco de susto, né, por estar bem arqueado para cima. Então fica aquele olhar de quem estava talvez com medo e aí começa a perceber algo do lado que pode simbolizar um pouco de susto com relação a algo que está sendo visto desse lado. Aqui, expressão de um pouco de raiva. Pouco não, né? Um pouquinho de raiva, tipo como o Hulk. Uma expressão mais blasé aqui, linhas dos olhos bem equilibrados de um lado, mas do outro um pouco de arqueamento aqui de raiva, leve. Esse aqui me lembra muito a expressão de tristeza, né? Até o globo ocular já ficou nessa direção, então vamos de tristeza. Onde eu estou localizando a sobrancelha, percebam que não é exatamente no limite dessa cavidade. Até porque quando nós arqueamos as sobrancelhas, elas estão, a pele, né, e os músculos estão se arqueando para além do limite ósseo, no caso de estar arqueado. Ou apenas em expressões de raiva, como essa daqui, eles vão vir para esse limite ósseo mais baixo, porque aí nós estamos contraindo os músculos para o centro e para baixo. Esse aqui está bem cara de susto, então vamos lá. Sobrancelha bem larga aqui. Novamente, vejam que eu estou estudando por etapas, todas as sobrancelhas primeiro. Um pouco de tristeza aqui. Poxa, Tony, então só varia basicamente entre a tristeza e a raiva? Bom, basicamente podemos dizer que sim, mas com as duas arqueadas seria o susto, né? As duas arqueadas, bem arqueadas, seriam as expressões de susto. Em outro momento a gente pode estudar expressões faciais de um personagem específico. Um personagem que eu falo é a partir de uma referência real, como de um ator, de algum filme, fazendo algum personagem famoso, as variações de expressões e tudo. Aqui eu estou tentando ir sem referências para a gente simplificar um pouco
a parte de, digamos, não ir tanto para o real, para se manter um pouco dentro do criativo aqui, mas sim, é fundamental também a gente ir adiante depois em outros vídeos, buscando as referências mais reais. Vou colocar outra cor agora para a parte dos olhos, apenas das pálpebras. Então vejam que se aqui eu detalho a íris, né, se eu detalho aqui a íris com um traço apenas pra cá, uau, susto total. Mas eu acho que é melhor com um traço bem azul, bem mais forte. Mas novamente, se eu baixo essa sobrancelha, já fica aquela coisa, uma mistura de cansaço com um pouquinho de atenção para algo que está sendo visto desse lado aqui. Mas novamente aquela expressão de ai, ai, ai. E aqui vamos à expressão do que seria quase que como um Rook. Oh! Uma expressão bem cartunesca, focando primeiro na pupila, mas obviamente se detalhar aqui a íris, fica mais sutil. Esse estudo, gente, em geral, a maioria acha, digamos, um estudo que de início não desperta tanto prazer, ou seja, é normal que se queira prazer ao estudar, mas a questão principal é mais do que prazer, mais importante, ou tão importante quanto, na verdade, o prazer de estudar é o resultado. Porque se busca apenas o prazer na hora de estudar, mas esse formato que gera prazer não gera resultados, depois de um tempo o prazer não vai adiantar de nada, gera frustração. Então esse processo aqui é um processo que, inevitavelmente, por puxar muito para o lado técnico, ele acaba por travar um pouco às vezes. Poxa, não se vai acertar facilmente, não é? Não se acerta de primeira, na verdade. Então aqui, olha só. Como que eu vou trabalhando expressões um pouco cartoon, mas voltando, não se acerta facilmente de primeira, ou quase nunca se acerta de primeira. Então o normal é se ter uma certa resistência a estudar de modo mais técnico de início, mas quem leva em conta o resultado e principalmente se está seguindo alguém que demonstra realmente apreço por gerar resultado, por fazer com que você consiga construir aos poucos o seu estilo, desenhar o que você realmente ama. Se busca um tipo de referência, né, dentro do cartoon, dentro do game, se for mais a sua área, e se vincula ao processo de estudo sugerido, é exatamente aí que é possível transcender, digamos assim, a frustração, né, enquanto não se dá certo, e ir buscando feedback até conseguir de fato a tão sonhada, não perfeição, né, mas a qualidade, né? Qualidade desejada. E aqui, ó, fiz essa expressão aqui de olhos fechados para mostrar como que essa sobrancelha aqui, sendo arqueada, né, como que ela fica, aquela expressão de cansaço, desprezo.
Ou, dependendo da expressão da boca, por exemplo, vou só adiantar um pouco aqui, nesse caso, se for, no caso da boca, colocar essa expressão de haha, I know it. Olha só como a expressão já muda, né? Enquanto você está só focado nos olhos, ele vai ter uma conotação, e quando for com o sorriso nós vamos encontrar outras. Mas por enquanto vamos ainda focar só nos olhos. E aqui, ó, aqui a expressão quase que do gatinho do Shrek. De clemência, né? Porque dependendo do ângulo que se está vendo os olhos, nesse caso aqui é o ângulo superior ao crânio de alguém que está vindo de cima, vendo esse crânio de cima, e aí gera esse aspecto de piedade, né? Condolência. Então, aqui basicamente nós fizemos as variações mínimas aqui, primeiro de sobrancelha, e depois detalhamos um pouco os olhos, sem variar tanto o que nas expressões das pálpebras. Se a gente for para as expressões de pálpebras, baixando mais um pouco, como nesse aqui, ó, por estar pintando, talvez dê a impressão inicial de serem apenas olhos femininos, mas considerem que essa parte pintada, em alguns casos mais daqui à frente, eu vou trabalhar para que sejam apenas o resultado final e não toda a estrutura que nós estamos passando aqui. Olha só, nesses olhos bem largos aqui, bem grandes, a gente pode imaginar também aqui, ó, um pouco de pálpebra lá em cima. E aí todas as expressões vão ficando mais passivas, ou seja, expressões de cansaço devido às pálpebras estarem baixas. Aqui, por exemplo, eu posso colocar para cá, sem precisar pintar em cima, e olha só. Aqui eu gostei dessa expressão aqui, eu não vou colocar não vou baixar a pálpebra nem nada não, vou deixar ela como está. Aqui talvez. E como eu já mostrei em outro vídeo, aqui nós temos a ideia de que aqui há o globinho, se ele está sendo visto de cima, essa é a perspectiva desse globinho, aqui no lado é de onde sairia, é onde sai, né, na verdade, as pálpebras, e aqui nós temos a curvatura dessas pálpebras com toda a carnosidade aqui dos músculos orbiculares. Então essa seria uma simplificação. Nesse caso aqui fica mais fácil, né? As pálpebras fechadas. Nesse caso aqui seria esse formato, onde a perspectiva desse olho é essa, a linha lateral é essa, e aqui ele está fazendo esse arco. As pálpebras ficariam aqui nessa direção, com toda a musculatura ao redor. E aí você pode pensar, puxa vida, Tony, como é que a gente faz para trabalhar as bocas, né? Que seria o complemento final, digamos assim, das expressões. E em outro vídeo a gente vai trabalhar exclusivamente na estrutura bucal, porque é mais sofisticada um pouco do que a estrutura ocular, uma vez que a parte óssea interna dos olhos não se movem como o da boca sim, porque nós temos a parte da mandíbula e na parte do maxilar, mas apenas para não deixar esses rostos tão tristes, essas caveirinhas tão desconsoladas, sem uma expressão final, eu vou colocar um pouco de alegria, sem ainda estudar todo o conteúdo, obviamente, interno, mas apenas para a gente fechar aqui esse ciclo inicial.
Ah, obrigado por me colocar um sorriso, ela está dizendo aqui. Uma orelha levemente gigante. Se eu colocar uma expressão nesse aqui, vai ficar sobre esse crânio. Mas vamos lá. Vou tentar colocar um crânio aqui não tão grande. Olha só, tá vendo como nada está perdido depois que vem um sorriso. Sobre uma expressão levemente de raiva. Tudo se renova.